vamos falar um pouquinho sobre deslocamento. Olhem só, senhores, dentro da atividade pública, os servidores públicos eles são lotados em determinados cargos, determinadas repartições, para o desempenho de tarefas específicas. Porém, dentro de sua vida funcional, ele poderá sofrer alguns deslocamentos, ou seja, ele pode ser deslocado temporariamente de suas atribuições e ele pode ser deslocado também do local de suas atividades. Ele pode começar prestando serviço em Porto Alegre e depois ser deslocado, por exemplo, para Caxias do Sul, ou para Curitiba, ou para Florianópolis, ou para o Rio de Janeiro, seja lá o que for. Nós estamos falando, portanto, das hipóteses de deslocamento. E as hipóteses de deslocamento que nós conhecemos são três. Eu estou falando da remoção, da redistribuição e da substituição. Começo falando especificamente sobre a remoção e a redistribuição, senhores. Qual é a diferença básica entre a remoção e a redistribuição? A diferença básica é que a remoção, estabelecida no artigo 36 da Lei 8.112, diz respeito ao deslocamento do servidor dentro do serviço público. Ou seja, o servidor é que se desloca. Ele deixa um cargo público para ir ocupar outro cargo público idêntico, só que numa outra repartição, num outro local, ou até mesmo no seu próprio local de trabalho. Porém, ele deixa uma repartição e vai para outra. Isto é a remoção. É o servidor que se desloca. O cargo permanece no seu lugar. Justamente para isso, para que ocorra a remoção, é preciso que haja uma vaga no local para onde estou sendo removido. Senhores, esta remoção, ela vai acontecer sempre dentro do mesmo quadro funcional. Ou seja, um servidor da Receita Federal somente vai ser removido dentro da Receita Federal. Um servidor do Ministério Público da União somente será removido dentro do Ministério Público da União e assim sucessivamente. Querem ver? Peguem o artigo 36. Artigo 36 vai nos dizer o seguinte: a remoção é o deslocamento do, destaquem aí, servidor a pedido ou de ofício. Então vejam, cabe ainda a informação, a pedido ou de ofício. Senhores, a pedido, quando o servidor pede, olha, eu quero ser removido para Florianópolis, olha, eu quero ser removido para Chapecó, o servidor pode pedir, claro, ficando condicionado à aquiescência, à concordância da administração pública. Prosseguimos. No âmbito do mesmo quadro, conforme já mencionamos, com ou sem mudança de sede, certo? Muito bem. Senhores, e aqui quando a gente fala em remoção, nós teremos três modalidades diferentes de remoção. Passamos aqui para os nossos slides. Então aí nos incisos abaixo do artigo 36, nós temos a remoção de ofício, no interesse da administração pública, quando a administração pública determina. A administração pode mandar que alguém seja removido? Claro que sim. A administração pública pode exigir que eu seja removido? Claro que sim. Ela pode me impor isso? Sim. Certo? Muito bem. De ofício, no interesse da administração. Segunda hipótese, a pedido, a critério da administração, quando eu peço e a administração pública concorda ou não. A administração não é obrigada a acatar pedidos de remoção. Não, vai remover quando entender que é necessário. Mas ainda, numa terceira hipótese, a pedido
desde que seja para outra localidade, independentemente do interesse da administração. E aqui nós teremos 3 hipóteses de remoção independentemente do interesse da administração. Primeira, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público, blá, 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 que foi deslocado no interesse da administração. Senhores, imaginem que a minha esposa seja servidora pública, eu sou servidor. Minha esposa é servidora pública e foi deslocada de ofício. Foi removida por determinação da administração pública. Muito bem, eu tenho direito de ser removido junto. Eu tenho direito de ser removido junto. Ah, mas e se a minha esposa tomar posse no outro lugar? Não, não. Exclusivamente quando foi removido no interesse da administração pública. Ah, mas a minha esposa pediu para ser removida lá para o outro lugar. Eu tenho direito de ir junto? Não. É bem claro aqui o dispositivo. É bem clara a linha A ao dizer que foi deslocado no interesse da administração, por determinação da administração, por ato de ofício. A linha B, por motivo de saúde do servidor cônjuge, companheiro ou dependente, que viva às suas expensas ou conste de seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Pessoal, imaginem um servidor público que mora em Dom Pedrito e que trabalha em Dom Pedrito, mas que precise se submeter a um tratamento médico constante que só é possível num grande centro. Neste caso, ele tem direito a ser removido para que possa se submeter, mesmo que isso seja para parente, para seu filho, para seu cônjuge e assim por diante. E o inciso, a linha C, né, o terceiro item, em virtude de processo seletivo, promovido na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão, e blá, 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 e blá, blá, blá. Tá bom? Então nós temos essas 3 hipóteses de remoção aqui. No interesse da administração, a pedido a critério da administração e a pedido independentemente de concordância da administração. Tá certo? Vamos adiante agora a redistribuição. A redistribuição é bem diferente, embora os efeitos sejam até certo ponto parecidos. A redistribuição está prevista lá no artigo 37 da Lei 8.112. E vejam que é diferente. A redistribuição, ela consiste não num deslocamento do servidor, mas um deslocamento do cargo público. Quem se desloca aqui, senhores, é o cargo, não é o servidor. Ou seja, o cargo deixa este órgão e vai para outro. Imaginem o seguinte, o que acontece bastante. A extinção de um órgão público. Foi extinta a secretaria, sei lá, do trato animal. Estou chutando, falando hipoteticamente. Foi extinta a secretaria. Todos os cargos que estavam lá, eles poderão ser redistribuídos para outros cargos, para outras repartições, para outros órgãos públicos. E assim sucessivamente. Certo? Pois bem, a redistribuição, portanto, é um deslocamento do cargo. Esta redistribuição vai acontecer dentro de qualquer órgão ou entidade do mesmo poder. Ou seja, eu posso redistribuir um cargo da Receita Federal para o Ministério Público da União? Posso. Estão ligados ao mesmo poder, de uma forma ou de outra. Eu posso redistribuir um cargo da Receita Federal para a Polícia Federal? Posso. Ou da Defensoria Pública? Posso. Todos integram o mesmo poder. Tá bom? E vão ocorrer exclusivamente de ofício. Deem uma olhada no artigo 37, por favor. Artigo 37 que nos traz: a redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago. É o deslocamento de cargo de provimento efetivo. Bom colocar, bom deixar claro. Cargo de provimento efetivo. Cargo em comissão não é redistribuído. Ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Mesmo poder.
Ou seja, podem ser redistribuídos cargos do TRF da primeira região para o TRF da terceira região. Pode isso? Pode, sem problema nenhum. Com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. E aqui, blá, 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 e assim por diante. Parágrafo 1º vai dizer justamente que a redistribuição ocorrerá ex officio. Senhores, um cargo que for redistribuído com um servidor, ou seja, um cargo ocupado que seja redistribuído, leva o servidor junto. O servidor será deslocado junto, como se fosse removido. É semelhante à ideia, tá bom? Pois bem, e por fim nós teremos a substituição. A substituição diz respeito a servidores ou agentes públicos que exercem atividades de direção ou chefia. Pessoal, imagina o seguinte: o cara é o chefe do departamento, tira férias, quem é que substitui ele? E o substituto vai ganhar o que o chefe ganhava? Como é que fica isso? Bom, é o que diz o artigo 38 em diante da Lei 8.112. Olhem o artigo 38, diz o seguinte: os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno, ou no caso de omissão previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. Ponto. Basicamente isso. Senhores, olhem só, deem uma analisada aqui no nosso slide. Parágrafo 1º. Isso aqui costuma cair em prova. O substituto assumirá automática e cumulativamente sem prejuízo do cargo que ocupa. Ponto, parei por aqui. Imaginem o seguinte: eu sou servidor daquele órgão público. E aí o nosso chefe, ele tirou licença para tratamento de saúde. Alguém vai ter que substituí-lo. Eu substituí-lo-ei. Muito bem, neste caso eu automaticamente irei substituí-lo e continuarei exercendo as minhas atividades, ou seja, eu acumularei ambas as atividades, ambas as atribuições. O exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de natureza especial, nos afastamentos e impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período. Eu vou acumular, porém eu vou optar pela remuneração de quem eu deverei receber, no caso de vacância exclusivamente. No caso de vacância. Senhores, olhem só, prosseguindo. O substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo em função ou função de direção ou chefia de cargo de natureza especial, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais do titular superiores a 30 dias consecutivos. Se o meu chefe se afastar por mais de 30 dias consecutivos, aí eu vou fazer jus à remuneração que ele faria. Agora, no caso de vacância, imaginem que o meu chefe se aposentou. Está vaga o cargo dele, eu vou substituí-lo. Até que seja nomeado alguém para substituí-lo em definitivo, eu já ganho a remuneração dele automaticamente. Agora, nos casos de afastamentos ou impedimentos legais, férias, licenças, concessões, seja lá o que for, apenas quando forem superior a 30 dias consecutivos, na proporção dos dias de efetiva substituição. Ou seja, se eu substituí-lo por 45 dias, eu receberei proporcionalmente a 15 dias apenas, o que exceder aos 30. É o que diz o artigo 38 da Lei 8.112, e agora vamos a mais exercícios. Olhem só. No que diz respeito à remoção do servidor público federal, considere as assertivas abaixo. O retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado é uma das características do ato de remoção. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Nós estamos falando aqui do quê?
Nós estamos falando da recondução, não tem nada a ver com remoção. Remoção não é nem sequer hipótese de provimento de cargos públicos. Fiquemos alertas. Segunda, é considerada a modalidade de remoção quando for a pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração pública. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo, senhores, sem dúvida nenhuma. Nós temos aquelas 3 hipóteses em que o servidor público pode ser removido, tem direito de ser removido, independentemente de concordância da administração pública. Relembrando, quando houver deslocamento de ofício do cônjuge, quando por motivos de saúde, ou no caso de processo seletivo em que haja mais candidatos do que vagas, etc., conforme lá no artigo 36. Inciso 3º, ou melhor, assertiva 3ª, é também modalidade de remoção quando for de ofício no interesse da administração. Certíssimo, sem dúvida nenhuma, inciso 3º. Inciso 4º, a cessão do servidor para ter exercício em outro órgão ou entidade pública é um dos requisitos para o ato de remoção. De onde é que saiu isso? Não tem nada. Senhores, vamos nos ater ao que diz a lei. Portanto, está errada a 4, errada a 1, 2 e 3 é que nós queremos, portanto, resposta letra C. Muito fácil, muito simples. Determinado funcionário público é deslocado de ofício para outro local de trabalho, sem mudança de cargo, porém no âmbito do mesmo quadro. Esse deslocamento, de acordo com a lei que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, configura instituto da... Senhores, aqui nós temos uma questão que está um pouquinho mal formulada, mas sem dúvida nenhuma, quem foi deslocado foi o servidor público. Ele foi deslocado, portanto, sem dúvida nenhuma, remoção. Tá bom? Redistribuição é forma de provimento de cargo público utilizada na hipótese de extinção de cargos. Não. Em hipótese alguma, a remoção e a redistribuição não são hipóteses de provimento de cargo público, são hipóteses de deslocamento. Tá bom? Portanto, está errada a assertiva. Muito bem. Senhores, o que leva os senhores a se candidatar a um cargo público? Bom, devo dizer que são todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo. Quando eu disse, e eu falei isso no começo da nossa aula, nós temos um regime diferenciado de trabalho para o serviço público em relação à iniciativa privada. Esse regime diferenciado concede aos trabalhadores do serviço público uma série de benefícios, uma série de privilégios, uma série de garantias e de direitos que os trabalhadores da iniciativa privada não têm. E é justamente isso que nós vamos trabalhar agora. Querem ver? Olhem só. Senhores, falando sobre os direitos e vantagens, tá? Falando sobre os direitos e vantagens. A gente pode dividir os direitos e vantagens dos servidores públicos em 5 grupos diferentes. Nós temos os direitos de natureza pecuniária, que nós vamos começar trabalhando agora, inclusive. Os direitos e vantagens de natureza pecuniária são aqueles que dizem respeito à pecúnia, a dinheiro, grana, aquilo que o servidor recebe pelo efetivo desempenho de suas funções. E nós veremos que aí nós temos vencimento, nós temos as vantagens de caráter permanente, nós temos as vantagens de caráter transitório, nós teremos ali as indenizações, as gratificações, os adicionais e assim sucessivamente. Vamos analisar. Só que existem outros direitos que não dizem respeito à pecúnia. Nós temos também os direitos de ausência ao serviço, ou seja, aquelas hipóteses em que o servidor público pode se ausentar do trabalho sem prejuízo da manutenção do seu cargo. Um dos deveres do servidor público consta lá no artigo 116 da Lei 8.112, um dos deveres do servidor público é justamente comparecer ao local de trabalho durante o horário de expediente para o desempenho de suas funções. Só que existem hipóteses em que o servidor está dispensado disso.
são os direitos de ausência ao serviço. São as férias, são as licenças, são as concessões, aquelas lá do artigo 97. E por aí vai. Encerramos por aqui? Não. Nós temos ainda o direito de contagem do tempo de serviço. Senhores, uma garantia concedida a todos os trabalhadores. Está lá na Constituição Federal e também está na Lei 8.112. Senhores, integra o patrimônio jurídico do trabalhador todo o tempo que ele tiver contribuído, que ele tiver trabalhado, para efeitos de aposentadoria, para efeitos de estabilidade, de disponibilidade, para efeitos dos mais diversos. E vejam só, nós analisaremos no artigo 100 até o artigo 103. O tempo de serviço, ele é contado para os mais diversos efeitos, para efeito de promoção, para efeitos de adicionais de tempo de serviço, para efeitos de cancelamento de penalidades disciplinares. E, portanto, a importância da contagem do tempo de serviço. Ainda, nós temos os direitos de petição. O direito de pedir, o direito de requerer, o direito de representar contra, o direito de pedir reconsideração, o direito de recorrer. Nós veremos oportunamente. E, por fim, os direitos de natureza previdenciária. Aqueles direitos que garantem ao servidor público a sua subsistência, mesmo no caso de incapacidade e de impossibilidade de obter seu próprio sustento. Os direitos de natureza previdenciária a gente vai trabalhar por último, trabalhar lá no final deste curso. Direito à aposentadoria, pensão por morte, auxílio reclusão, licença por acidente em serviço, etc, etc, etc e assim por diante. Muito bem. Senhores, comecemos a trabalhar agora os direitos de natureza pecuniária, tá bom? E para trabalhar os direitos de natureza pecuniária, nós começamos trabalhando a ideia de vencimento e remuneração, conforme estabelecido nos artigos 40 e 41 da Lei 8.112. Senhores, olhem só. O artigo 40 vai dizer o seguinte: vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Ponto, parou por aqui. O que a gente pode dizer a partir de então? A gente pode dizer, senhores, que vencimento corresponde ao básico recebido pelo servidor público pelo efetivo desempenho de suas atividades. Enquanto que remuneração corresponde ao básico mais as demais incorporações. Ou seja, a remuneração é absolutamente tudo que o servidor público coloca no bolso em virtude do desempenho de suas atividades, exceto as indenizações. Por quê? Porque as indenizações são parcelas que os servidores recebem para compensar gastos que ele tenha tido com o desempenho de suas atividades. Então vejam só, vencimento é o básico, é aquele valor fixo, é aquele valor que diz respeito a todo mundo que ocupa o mesmo cargo. A remuneração, ela corresponde ao básico mais as incorporações, que são as gratificações, os adicionais, os abonos, os prêmios, exceto as indenizações, porque as indenizações, em tese, não entram no bolso do trabalhador. As indenizações servem para compensar os gastos que ele teve no exercício de suas atividades. Exemplo de indenizações, as diárias. As diárias servem para quê? Para cobrir as despesas com deslocamento do servidor para um outro município onde vá prestar o seu serviço. Para cobrir as despesas com deslocamento, as despesas com hospedagem, com alimentação e assim por diante. Portanto, em tese, não entra no bolso do servidor público. Certo? Eis a diferença básica, portanto. Voltando lá, artigo 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Então, o vencimento corresponde ao básico. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo
acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Ou seja, é o básico mais as incorporações. Chama atenção para o parágrafo 3º. Olhem o que diz aqui. O vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, é irredutível. Senhores, vantagens de caráter permanente são aquelas vantagens que não podem ser retiradas, como, por exemplo, o adicional de promoção. Eu fui promovido da classe A para a classe B. Eu tenho, portanto, nesse adicional de promoção, um benefício que é permanente, não pode ser retirado. Portanto, o meu vencimento mais este benefício permanente são irredutíveis. Ok? Parágrafo 4º. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas no mesmo poder ou entre servidores dos 3 poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Aqui eu coloco apenas como descargo de consciência, porque a gente sabe que não se aplica na prática. Servidor do Judiciário recebe muito mais do que um servidor do Ministério da Educação. Recebe muito mais do que um agente administrativo de uma Universidade Federal. Sabemos disso. Tá? Mas por descargos de consciência, né, para efeitos de prova, sim, é assegurada isonomia de vencimentos. Isonomia não significa atrelamento, não significa equiparação, em hipótese alguma, tá bom? Até porque o artigo 37, inciso 13 da Constituição Federal, proíbe qualquer forma de equiparação.